Tudo em ordem. Tudo em ordem. TRT-FM e IOB, trazendo o que é direito para você. Bom dia, ouvintes da TRT-FM, eu sou Zequias Nobre. Começamos mais uma edição do Tudo em Ordem. E hoje, uma edição especial, vamos falar dos 35 anos da Constituição Federal de 1988. Para bater um papo sobre isso, a gente recebe agora aqui no estúdio Juliano Brustolin, advogado da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB de Mato Grosso. Doutor Juliano, seja bem-vindo ao Tudo em Ordem. Muito obrigado, agradeço o convite. Hoje, exatamente, a Constituição completa 35 anos, né? Em 5 de outubro de 1988, a Carta Magna, era promulgada no Congresso Nacional. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho do contexto histórico dessa Constituição, né? O que está por trás do texto que hoje está em vigência. Bem, a Constituição nasce a partir daquele movimento, né, de redemocratização do Brasil, que inicia com a emenda do Diretas Já, né, que na época a população pedia o voto direto já para presidente, porém isso não aconteceu naquele ano. E isso iniciou um processo que culminou com a eleição do Tancredo Neves, que acabou não presidindo o Brasil, acabou sendo o Dr. José Sarney. Ele também é advogado, uma curiosidade que poucas pessoas sabem, mas ele não é só político, ele também é advogado. E a partir de que o Sarney assume o governo, ele aprova uma emenda constitucional que faria a nova Constituição do Brasil e assim culminou nessa Carta Magna que restabeleceu a democracia no Brasil. Você comentou agora aqui um pouco nos bastidores sobre uma figura histórica que está por trás do texto constitucional, um jurista, não é isso? Sim, é um advogado, é o Dr. Saulo Ramos. Ele já não é mais vivo, né? Ele faleceu em 2013, mas ele foi um dos pais, assim, mentores intelectuais da Constituição. Ele, na época do governo do José Sarney, ele era o consultor-geral da República. E é muito legal a história dele, porque ele foi realmente uma pessoa que ajudou a escrever a Constituição nos dispositivos que deram certo, né? A gente tem que sempre fazer essa pontuação que a Constituição tem muita coisa legal lá e tem algumas coisas que talvez ainda se discute se deveria estar na Constituição ou não. Pegando esse gancho seu, realmente, alguns setores da sociedade falam que a Constituição talvez aborda muito mais do que precisaria abordar, não é isso? Sim, existe esse debate histórico de que a Constituição ela fala demais e, às vezes, ela fala de uma forma que acaba não escolhendo nenhum lado, né? Ela abre margem para dois interesses difusos, né? O pessoal gosta de citar muito no Brasil a questão do meio ambiente, onde o mesmo texto constitucional que garante a proteção ao meio ambiente também é o mesmo texto constitucional no próximo artigo que garante a exploração do meio ambiente em prol do desenvolvimento nacional. Perfeito. Doutor Juliano, o STF ele atua como guardião da Constituição, não é isso no Brasil? Sim, o principal trabalho do STF, esse inclusive é assegurado de forma expressa no texto constitucional. No que consiste esse trabalho, essa atuação como guardião do texto constitucional? Bem, de forma institucional, o STF ele não julga todas as ações que nós temos no judiciário. Então, por exemplo, é difícil ver uma ação, por exemplo, uma indenização ou até mesmo uma ação trabalhista no STF. É muito difícil, é possível chegar em algumas situações muito específicas, mas é raro. O STF, geralmente, em função estrita, ele tem que julgar as ações relativas ao governo e as normas de fundamentação do Estado. Então, como que é os municípios com os estados, a União com os estados, a União com os municípios. Nesse sentido, o STF acaba muito mais fiscalizando e atuando sobre a atuação do Congresso Nacional e do Executivo do que sobre outros ramos do Judiciário e outros poderes. Mas como um órgão que tem esse papel que é chamado de guardião da Constituição, ele julga se algum critério de lei é constitucional ou não, não é isso? São chamadas as ADIs? Sim, tem vários tipos de ações constitucionais. As ADIs são as ações diretas de constitucionalidade. Ele julga isso, que é a função prioritária. Ele diz se uma lei é ou não é constitucional. As pessoas pegam, na verdade, é o melhor exemplo para dizer do que é ou não constitucional. Perdão. Então, reformulando, como eu havia dito nos bastidores, né, algumas questões são difíceis de trazer de uma linguagem acessível, mas o STF ele faz a guarda da Constituição através das medidas aprovadas pelo Congresso. Algumas dessas medidas elas são aprovadas com vícios, né? Nem sempre o parlamentar ele legisla corretamente. Perfeito. E isso é julgado pelo STF quando existe um erro no processo de formação da lei ou então um erro conceitual na lei, porque a Constituição veda alguns assuntos que podem ser aprovados, né, pelo Congresso Nacional ou modificados, né, o que a gente chama de cláusula pétrea.
Então, esse é o papel do STF na questão de atuação como guardião da Constituição. Sim, também é um desses papéis. Nós estamos conversando agora com o Dr. Juliano Brustolin, ele é da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB de Mato Grosso. Estamos falando sobre os 35 anos da Constituição Federal de 1988. Dr. Juliano, é comum nós ouvirmos que a Constituição Brasileira de 88 é a Constituição Cidadã. Por que ela tem essa alcunha? Por que ela tem esse nome? Bem, como ela nasceu a partir de um movimento social nacional, né, que clamava pela redemocratização e por direitos civis, ela acabou tendo incorporado ao seu texto uma série de direitos sociais e garantias individuais para o cidadão brasileiro. Então, por exemplo, foi a primeira Constituição que celebrou direitos sociais no texto expressamente, igual, por exemplo, na questão do direito de trabalho, né? Nós temos o FGTS, o direito a férias, o adicional noturno, tem várias coisas que da legislação trabalhista mesmo, por exemplo, que antes existiam apenas na CLT, que passaram a ser incorporadas ao texto constitucional. Assim como a questão do SUS, né? Que talvez seja a maior conquista social do cidadão brasileiro, seja o Sistema Único de Saúde, por mais que possa eventualmente ter algum problema de gestão, ele é previsto na Constituição expressamente também. O fato dessas questões estarem no texto constitucional traz mais garantia de que aquele direito será assegurado, será concedido ao cidadão? Sim. A principal forma de assegurar um direito a um cidadão é que ele tenha a previsão constitucional. Só que o problema é que, às vezes, no Brasil, por alguns fatores de gestão direta da administração pública, tipo, por exemplo, eu vou dar prefeito, governador, às vezes presidente, né? O governo, o Estado em si, o Estado brasileiro não consegue atender aquela demanda ou garantir efetivamente aquele direito. O melhor exemplo disso é, novamente, o SUS, né? Por mais que exista todo um destino de verba e existe a garantia de que o cidadão vai ter acesso a um sistema de saúde pública de qualidade, muitas vezes o sistema é deficitário e existem problemas em relação à prestação de serviço público. Ok. Em relação aos direitos trabalhistas, a parte do texto constitucional prevê algumas regras. É uma garantia maior de que esses direitos ficarão assegurados ao trabalhador brasileiro, é isso? Sim. Em relação ao direito trabalhista, estar na Constituição é uma forma de efetivá-los plenamente, porque, por exemplo, assim, a CLT ela é uma lei que prévia a Constituição. Então, quando ela foi incorporada à Constituição, ela assegurou automaticamente a sua efetividade ao longo do tempo. Perfeito. Você está dizendo que essas questões já estavam previstas anteriormente à Constituição, não é isso? Sim, a CLT, se não me engano, ela é prévia à Constituição de 88. Não, se não me engano, não, ela é prévia à Constituição 41. de 88. Exatamente. Então, muitos dos direitos trabalhistas tiveram uma garantia maior ao passar a estar integrados ao texto constitucional. A gente pode dizer que eles passaram a ser plenamente efetivados após a Constituição, porque durante o estado de exceção, né, até a redemocratização do Brasil de novo, né, depois da ditadura militar, alguns direitos civis foram suprimidos, entre eles, de certa forma, o direito à greve. Então, o direito à greve, que era um direito trabalhista, por exemplo, passou a ser efetivamente garantido após a Constituição de 88. Esse fato histórico de nós estarmos saindo de um momento turbulento da história do país explica muita coisa de nós termos alguns direitos que poderiam estar em leis complementares, estar no texto constitucional, por exemplo, algumas garantias, né, que poderiam, inclusive no próprio direito do trabalho, né, se discute que poderiam estar numa lei complementar, na própria CLT, mas há previsão constitucional. O fato desses direitos estarem no texto constitucional é fruto um pouco deste momento histórico em que a Constituição brasileira foi criada, construída? Sim, é fruto disso. Na época da Constituinte, né, existia um dizer de corredor que os canhões ainda estavam quentes, né? O pessoal costumava dizer isso no átrio do Congresso. Então, a ideia da cláusula pétrea, né, que é uma norma constitucional que não pode ser alterada na Constituição apenas com uma nova Constituição, surge a partir disso. Efetivar direitos e garantias fundamentais e direitos sociais que não poderiam ser alterados por nenhuma lei complementar à emenda constitucional. Por isso que muita coisa foi impressa na Constituição de forma explícita. Esse é o motivo de nós termos um texto constitucional talvez um pouco mais amplo do que em outros países. Sim, em relação a direitos sociais, sim, mas é que às vezes a Constituinte acaba se excedendo, né? Então a crítica também é justa em alguns pontos. A gente pode citar aquela questão do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, né? Que é o melhor exemplo do que não deveria estar na Constituição, é o Colégio Pedro II ser competência da União. Isso poderia ser, sim, uma lei complementar, porém eles optaram por entender que seria uma boa forma de preservar o patrimônio histórico nacional que estivesse na Constituição. Para a gente fechar o nosso bate-papo, doutor Juliano, hoje, como eu mencionei no início do nosso bate-papo, o Brasil celebra os 35 anos. Né? Exatamente hoje, 35 anos atrás, o Congresso promulgava a Constituição de 88.
Qual que é a relevância e a importância dessa data para o cidadão brasileiro? Bem, eu diria que é um momento de contemplação da democracia, né? Na época, talvez, o Brasil estava ainda tão envolto àquele sentimento de será que o Brasil vai dar certo? Porque a Constituição de 88 ela nasceu de um projeto de Brasil, né? Como nós seríamos após a Constituição? Então, a Constituição acabou tendo grandes ideias que o tempo provou que o Brasil acabou indo por outro caminho, seja bom ou ruim, isso é uma outra conversa, mas o espírito da Constituição, de que deveria se preservar o Estado democrático de direito e a pluralidade de ideias, isso existe na Constituição e isso persistiu até o tempo e a nossa Constituição tem sido bem sucedida em relação a isso. Até hoje, por mais que existam críticas ao Supremo Tribunal Federal, ainda existe um Estado democrático de direito no Brasil, ainda é possível que um cidadão exerça seus direitos e que as pessoas que eventualmente descumprem normas ainda são julgadas com o devido processo legal. Maravilha, doutor Juliano Brustolin, quero agradecer muitíssimo sua presença aqui no Tudo em Ordem. Muito obrigado pelo convite, até a próxima. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Tudo em Ordem, este quadro que é uma parceria aqui da TRT-FM com a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso. Eu sou Ezequias Nobre, espero você no próximo encontro, quinta-feira que vem, a partir das 9 horas. Um abraço e até a próxima. Tudo em Ordem é uma parceria entre a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, e a TRT-FM, do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso.